Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. E no dia de hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas características sobre os animais que foram usados como base para os 3 novos Digimons que vão ser os 3 Digimons protagonistas da próxima temporada do anime de Digimon, Digimon Ghost Game. Então eu vou mencionar cada um deles e falar um pouco sobre cada um dos animais, ou no caso do protagonista, um dinossauro mesmo, né? Para que a gente tente identificar algumas coisas interessantes sobre esses Digimons antes mesmo da temporada começar. Então, vamos lá? Vamos embora! E o primeiro dos 3 Digimons que eu quero falar, obviamente, é o do protagonista, é o Gamamon, que é esse dinossaurinho branco Triceratops aí que você já tá vendo, né? Então, ele é dividido em algumas partes diferentes que eu quero citar para vocês. Em primeiro lugar, obviamente, ele ser um Triceratops, né? É bem interessante isso, é bem legal, porque normalmente quando a gente vê um dinossauro ou um dragão, ele não é bem parecido com o Triceratops se ele for o protagonista, né? Ele é mais parecido com um Velociraptor ou parecido com um Tiranossauro Rex. Dessa vez eles escolheram um Triceratops. E eu acho isso muito legal, pelo fato de que esses dinossauros, eles não eram dinossauros que eram especializados em atacar. Eles eram mais fortes quando eles estavam se defendendo ou eles estavam contra-atacando, né? Então eles tinham essa parte na cabeça deles, com chifres e tudo mais, que eles colocavam na frente do corpo para que eles se defendessem dos predadores. Então talvez o Gamamon seja o tipo do Digimon que se defende mais, que tem uma defesa mais poderosa, mesmo ele sendo o protagonista, o que seria muito diferente. Porém, pessoal, o nome dele também é uma coisa muito importante nesse caso, porque Gamamon não é o tipo do nome que combinaria muito com o Triceratops. Ou combinaria? Bom, eu vou tentar explicar para vocês agora. Então, Gama é uma letra do alfabeto grego, né? Então, é bem interessante. A gente tem vários outros Digimons que têm nomes que levam coisas semelhantes. Por exemplo, o Omegamon, o Deltamon, o Betamon, o Alphamon. E agora a gente tem o Gamamon também, né? O que é bem interessante. Aí, completando esse alfabeto em Digimon, finalmente. E o que acontece é que Gama, pessoal, essa letra, ela tem, obviamente, maiúscula e minúscula, né? Lá no alfabeto deles. E a letra minúscula do Gama, ela parece uma espécie de Y ou uma espécie de V, né? Então talvez quando a gente vê o nome do Digivice dessa temporada, que é Digivice V, ou a marca do V, né, do Digimon Ghost Game, não seja exatamente um V, e sim a letra Gama, né, minúscula ali, o que é bem interessante. Mas ser essa letra não significa muito, né? O que acontece é que essa letra gama é normalmente usada, principalmente a minúscula, para se referir aos raios gama, né? Então você deve conhecer os raios gama, por exemplo, se você conhece a história do incrível Hulk e coisas do tipo, mas radiação gama é uma coisa que realmente existe, né? É uma espécie de energia eletromagnética extremamente poderosa e bem nociva também, né? Que é desprendida de objetos eletromagnéticos, de estrelas explodindo e por aí vai, coisas do tipo, né? Então é uma energia bem poderosa de certa forma. Talvez ele ter esse nome se refira ao tipo de energia que ele usa para atacar. Talvez os ataques dele sejam ataques que têm a ver com radiação gama, vai saber, né? Não só isso, pessoal, tem uma certa conexão entre radiação gama e os dinossauros. Eu dei uma pesquisada e o que eu encontrei é que parece que tem uma certa teoria que parece que foi a NASA que falou, inclusive, não sei quando, tá? Vocês podem pesquisar por vocês mesmos se vocês quiserem, onde talvez os dinossauros tenham sido extintos graças a uma explosão de uma estrela que gerou um impulso de radiação gama gigantesco que afetou o planeta Terra há sei lá quantos milhões de anos atrás. Então seria bem interessante, né, que essa foi a base que teria sido escolhida para esse Digimon. Ele seria um Digimon que representaria os dinossauros, representaria a radiação gama, representaria a letra do alfabeto gama e também a extinção dos dinossauros num geral, né? Ele seria um dinossauro que usaria esse ataque, essa radiação dessa vez como seus próprios poderes. Talvez, a gente vai ter que esperar para ver se é isso mesmo, mas é bem interessante tudo isso daí. Agora vamos pro segundo dos 3 Digimons. E em segundo lugar, eu vou falar sobre o Angolamon ou Angoramon. O nome dele é Angoramon mesmo, tá, pessoal? Se pronuncia com o R, Angoramon. Então até muitas pessoas, até eu mesmo, chamo ele de Angolamon antes, mas é Angoramon. Porque, bom, pessoal, ele é baseado em uma espécie de coelhos, né? Existe um coelho chamado coelho angorá. Então vocês vão ver uma imagem aí, esse coelho é um coelho que muitas vezes é bem grande, ele tem bastante pelo, né? Ele parece ser bem gordinho assim.
E o próprio Angoramon reflete isso na aparência dele. Atrás dele, ele tem duas orelhas bem grandes, então de cara muitas pessoas acharam que ele era uma espécie de abominável homem das neves, uma espécie de urso, mas não, ele é só um coelho bem grande mesmo, né? E eu diria pra vocês que eu acho que ele ainda é um Digimon do nível novato, mesmo sendo desse tamanho, até porque a gente tem o Dim Card dele, e normalmente quem fica na capa do Dim Card é um Digimon do nível do Agumon, por exemplo. Então mesmo ele sendo tão grande, provavelmente ele é um dos maiores Digimons de nível novato que a gente conhece hoje, né? E, bom, o que eu quero falar com vocês é sobre o coelho no qual ele é baseado, né? Chamado de Coelho Angorá em português. Eu vou ler para vocês. O Angorá é uma raça de coelho de origem turca que foi desenvolvida com o intuito de fornecer lã para a produção de roupas e outras peças de tecido. Então, com certeza, ele tem bastante pelo e talvez ele tenha ataques, habilidades que tenham a ver com o pelo dele e pular muito alto, alguma coisa do tipo, ou com as orelhas dele, né, por ele ser um coelho e tudo mais. E daí, por volta do século 17, devido à sua beleza e bom temperamento, também passou a ser criado como animal de estimação pela nobreza francesa. Então isso é bem legal e interessante de saber, porque talvez isso nos mostre um pouco sobre a Digi escolhida do Angoramon, né? A gente sabe que é a menina que tá ali na capa do Digimon Ghost Game, que é a Digi escolhida dele, né? E ela tá ali mexendo no celular e tudo mais. Talvez ela seja uma menina da realeza, talvez ela seja muito rica e tudo mais, e por isso ela tem esse Digimon. Inclusive, se eu não me engano, o Angoramon leva com ele uma espécie de mochila, como se ele estivesse carregando as coisas dela, né? Então, talvez isso mostre pra gente um pouco também da Digi escolhida dele, da personalidade dela, vai saber, né? O que é bem interessante. Por ele ser um Digimon coelho, a gente pode esperar evoluções pra ele que tenham a ver com coelhos também, talvez, né? Coelhos extremamente poderosos, muito grandes e tal. Seria muito interessante, mas é isso, pessoal, sobre o Angoramon. E agora a gente vai pro terceiro Digimon dos três. E o terceiro Digimon é a Jellymon, que já está aparecendo para vocês aí, e ela, através do nome e da aparência, já mostra pra gente que ela é baseada nas Jellyfish, ou águas-vivas, ou medusas, né? Então, são aquelas criaturas marinhas que muitas pessoas conhecem porque elas são meio perigosas, e você encostar nelas, ela te queima e coisas do tipo, né? Então, é bem interessante aí, porque, bom, esses animais, pessoal, não são exatamente perigosos por eles atacarem os outros, ou propositalmente irem lá atacar os outros, não. Eles muitas vezes, por acidente, estão ali num lugar e a pessoa acaba encostando em uma. E os tentáculos, né, aquelas partes que tem embaixo da água-viva, assim, acabam encostando na pele da pessoa. E nesses tentáculozinhos elas têm umas pequenas agulhas que injetam toxinas embaixo da pele. E daí você acaba sentindo a picada desse animal. Então ela não te queima, ela te pica e daí depois você tem uma sensação muito ruim. Às vezes parece que tá te queimando, né? E umas inclusive são mortais e por aí vai. Então é bem interessante, mas bem complicado também, né? Então, muito provavelmente eu acho que esse Digimon vai ser o tipo do Digimon que não vai ser bem entendido no começo. Então talvez ela não seja perigosa, mas vão achar que ela é perigosa graças a ela ser baseado num animal que funciona dessa maneira, né? Inclusive, pessoal, a gente vê um detalhe que foi adicionado recentemente, se eu não me engano, no site oficial do Digimon Ghost Game, onde o Digi escolhido dela, que estava antes com uma mão, a mão dele estava normal assim, agora a mão dele está enfaixada, está toda enfaixada. Então eu diria que talvez ele tenha se queimado, ou ele se queime, se machuque, graças a ter contato com a Digimon dele várias vezes, né? Por acidente. Eu não tô falando que ela faz isso propositalmente, muito provavelmente, né? Então, é um detalhe bem interessante. Eu vi muitas pessoas imaginando por que a mão dele estaria dessa forma, com várias teorias diferentes, mas eu imagino que é por causa disso, por causa do animal que ela é baseada, né? Que acaba causando essas coisas por acidente. Inclusive, um outro detalhe bem interessante é que a cabeça das água-viva, a parte de cima, ela não queima, né? Então, se ele colocar a mão em cima dela, sei lá, passar a mão ali e tal, você é um Digimon muito legal, ela provavelmente não vai estar queimando, injetando toxinas no Digi escolhido dela.
né? Então é interessante, vai ser provavelmente uma parte muito importante desse Digimon, e isso a gente vê durante os episódios dessa temporada, né? E uma coisa bem legal que muitas pessoas mencionou é que a Jellymon é bem parecida de certa forma com a Palmon, quase como se ela fosse uma espécie de Palmon de água, né? Ela é parecida, tem os olhos parecidos, o corpo de certa forma é parecido, né? Inclusive a Palmon tem uma flor enorme na cabeça, no caso dela, a parte da água viva tá na cabeça dela mesmo também. Então eu acho que as duas têm conexão de certa forma, se você pensar bem, porque tanto a Palmon quanto a Jellymon, ou a Auralmon também, que é uma variação da Palmon, são Digimons que usam ataques venenosos, né? No caso da Palmon e da Auralmon, mas no caso ser uma planta venenosa que usa ataques com veneno, né, através das vinhas e tudo mais, e no caso da Jellymon, através dos tentáculos da medusa. Então, em vez dela ter as vinhas venenosas, ela vai ter tentáculos venenosos. Então, talvez ela seja, sim, uma espécie de variação de Palmon mesmo, né, mas a gente vai ter que esperar para ver isso daí. Mas bem interessante saber um pouco mais dessa Digimon também. Então, Digi Escolhidos, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Trazer essas informações que eu encontrei sobre esses 3 Digimons, que eu acredito que talvez seja de muita importância para cada um deles, com certeza, né? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que cada um desses Digimons vai trazer para a franquia Digimon? Vocês acham que todas essas informações vão ser usadas para eles? Vocês acham que não, que vai ser diferente? Por favor, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser para estar me ajudando um pouco mais. Você pode estar aplaudindo agora também através do íconezinho de coração que tem aí embaixo. Então deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos e espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.